Olá, aquele abraço. Estamos iniciando mais uma edição do TVI News, a primeira edição aqui pela TVI, canal 24.2 da Ultra Operadora. Você de Ilhéus e Itabuna, obrigado pela audiência. Você também que nos assiste pelo YouTube. Estamos agora ao vivo no YouTube, na página TVI Oficial, tá certo? Vai lá no canal TVI Oficial, inscreva-se, faça parte dessa comunidade, né? Já são quase 16 mil pessoas aí inscritas no nosso canal. Estamos também ao vivo pelo nosso tviplay.com.br, também é stream. Lá você tem conteúdos que você só vai ver no stream. Então, entra lá, clica no stream, é gratuito, tá? E tem também notícias atualizadas minuto a minuto do que está acontecendo na sua cidade, no seu estado e no nosso Brasil e no mundo inteiro. Porque a redação do Jornal à Tarde, nosso parceiro, a maior redação de notícias da Bahia e do Norte e Nordeste, está lá a seu inteiro dispor gratuitamente. Você não vai pagar nada, tá bom? Entra lá, se você não sabe o endereço, tviplay.com.br, aponta o celular aqui para o código, né, que está aqui desse lado, está aqui. Você pode apontar o seu celular e você vai direto para a nossa página. Lá você entra no ícone Notícias e vai ter tudo que está acontecendo no mundo inteiro para você gratuitamente, tá bom? Lá também você encontra conteúdos exclusivos, como eu disse, no streaming. E você vê toda a programação da TVI, gravada ou ao vivo, tá bom? Entra lá, depois da sua opinião, o que é que você achou, tá bom? Muito obrigado. Siga também a TVI nas redes sociais, nas demais redes sociais. Também estamos no Instagram e Facebook, tá? Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, meio de semana. A gente vai falar do tempo daqui a pouquinho. Você quer saber se vai continuar nublado, se vai chover, se não vai chover, a gente fala já já. Hoje é dia da Maria Antonieta, no quadro PQP, né? E também do Abraham Feldman, o seu advogado, com o quadro Entenda Direito. Então vamos ver com a Toné qual é o destaque hoje do PQP. Bom dia, Toné. Bom dia, Barbosa. Bom dia, doutor Abraham. Bom dia a todos. A novidade, que não é novidade, um congresso realizado pela Imasa no Centro de Cultura essa semana, na segunda-feira. Congresso de Águas, que chegou ao final dizendo que a culpa do problema do Rio Cachoeira é de todos nós, que fazem parte da bacia. Eu vou voltar ao assunto, que isso não é novidade. Esgoto a céu aberto caindo nas águas do Cachoeira. Ok, então vamos agora com Abraham Feldman falando o seu destaque de hoje do Entenda Direito. Bom dia, Abraham. Bom dia, meu amigo Barbosa, bom dia, querida Toné, bom dia a você, nosso telespectador. Muito obrigado por estar com a gente em mais uma quarta-feira. Hoje é dia de Entenda Direito. Hoje a gente vai trazer para você, vamos esclarecer um pouco sobre os crimes contra a honra. Que crimes são esses? Calúnia, difamação e injúria. A gente vai falar de forma descomplicada para que você entenda tudo sobre isso. Começa já, não sai daí. Ok, olha, o tempo hoje em Itabuna, né, amanheceu nublado, parcialmente nublado, a mínima foi de 18 graus, a máxima de hoje, ao meio-dia, não vai passar dos 27 graus, vai ser um dia de temperatura amena e agradável, tá? Nesse momento, aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem próximo à divisa aqui com Ilhéus, plena Mata Atlântica, um lugar super agradável, uma vista linda aqui da cidade de Itabuna, os termômetros estão marcando 25 graus, o sol aparece entre nuvens e vai permanecer assim durante todo o dia, tá? A partir das 16 horas é que abre mais o tempo e o sol aparece com mais força até às 17h23, quando o sol vai se pôr logo ali no oeste aqui da cidade de Itabuna, tá bom? À noite também deve permanecer parcialmente nublado a nublado, mas vai dar até para ver a lua crescente, né? E amanhã o sol brilha forte, quinta-feira brilha forte. Agora, sexta-feira, provavelmente, né, cai uma chuva aí, mas aí é assunto para amanhã. Ilhéus, 25 graus nesse momento, aí no centro da cidade. A mínima hoje foi de 20 e a máxima não vai passar dos 26 graus a partir das 11 horas, tá? Sol forte em Ilhéus, sem nuvem no céu, tá? À tarde pode aparecer algumas nuvens, nada de chuva hoje. Amanhã é provável que caia uma chuvinha em Ilhéus, mas é muito localizada, tá? Não é aquela chuva torrente aí do dia todo.
Bom, gente, Buararema 25 graus nesse momento, a máxima não passará dos 26 graus, também não chove hoje em Buararema, o dia está nublado, parcialmente nublado. Ibicaraí com 24 graus nesse momento, muitas nuvens no céu, mas não há possibilidade de chover agora pela manhã, tá? À tarde, muitas nuvens também, mas também não chove. Chuva mesmo em Ibicaraí só na sexta-feira, provavelmente, segundo aqui o Clima Tempo. Itajuípe com 24 graus nesse momento, né? Está bem nublado em Itajuípe, né? O céu está fechado, o sol quase não aparece e vai permanecer assim por todo o dia, tá? Amanhã o sol volta a brilhar forte, sem nuvens no céu, tá bom? Floresta Azul, um abraço a você de Floresta Azul, 24 graus nesse momento, 27 vai ser a máxima de hoje. O tempo também está bastante fechado em Floresta Azul, mas não chove. Itacaré, dá até praia hoje, o sol aparece entre nuvens, mas dá para pegar uma praiazinha porque as nuvens vão passar aí a partir das 11 horas, não vai ter mais nuvem. Vai ficar o sol forte aí, brilhando tranquilamente e a máxima vai ficar na casa dos 25 graus. Provavelmente amanhã volte a chover em Itacaré, tá? Porto Seguro, 24 graus nesse momento, também não chove hoje e amanhã, o dia da praia, o céu está claro, poucas nuvens no céu e a máxima não vai passar dos 26 graus. Canavieiras, né, um abraço aí ao pessoal de Canes, está nublado nesse momento, deve permanecer assim até o meio-dia, depois o sol volta a brilhar bem forte, tá? E aí vai continuar assim durante todo o período. Amanhã, provavelmente, chova em Canavieiras, mas a gente fala disso amanhã, tá certo? Essa é a previsão do tempo para hoje, aqui algumas cidades principais aqui do nosso sul da Bahia, né? E vá se acostumando porque o inverno esse ano vai até agosto, tá? E tem outra frente fria se aproximando lá no sul do Brasil. E como você sabe, né? Como os ventos canalizam mais do sul para o norte, soprando sempre nessa direção, tendem a empurrar essa frente fria aqui para o litoral sul da Bahia, por onde ela vai desaguar no Oceano Atlântico. Então, provavelmente essa nova frente fria que está subindo aí do sul para o sudeste, passe aqui pelo sul da Bahia nos próximos dias ou na próxima semana, né? Mas depois a gente fala mais sobre isso. Olha, gente, hoje vamos falar também sobre a ordem de serviço que foi assinada nesta semana, no início dessa semana, né? Anteontem, pela manhã, pelo prefeito Augusto Castro, lá na porta da sede, né? Eu vou chamar de sede porque ali vai ser reformado, vai voltar para ali a sede da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, que provisoriamente está funcionando lá no Teatro Candinha Dória e para muitos indevidamente funcionando lá, né? Porque deveria estar ali na praça em frente à Catedral, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e vamos ouvir aí as autoridades que estiveram lá nessa assinatura de ordem de serviço, tá? Tomara que a obra aconteça logo, né, prefeito? Porque foram assinadas 2 ordens de serviço o ano passado, da Ponte do Conceição e do viaduto ali da Princesa Isabel, com a Aziz Maron, e até hoje essas obras não começaram para valer. A Princesa Isabel até que timidamente está começando, tem uma máquina ali, né, trabalhando, mas a ponte do bairro da Conceição, os moradores inclusive estão chateados, porque encurtou ali a Avenida Beira Rio, né, uma avenida de muito movimento, inclusive tem uma igreja ali aos finais de semana, é muito movimentado, cercaram a rua e não fizeram nada. Então, atrás daquele tapume não tem obra nenhuma acontecendo e está interditando ali parte do trânsito e muita gente nos procura para reclamar daquela situação. Então, a gente vai alertando aí, vamos ouvir, inclusive, essa semana, a secretária Sônia Fontes, para saber, né, se a construtora fechou aquilo ali, por que não começou a obra ainda? Né? Então, eu acredito que sem licença prévia, a prefeitura não ia fazer uma licitação, né? Então, se fez a licitação porque já havia licença dos órgãos ambientais. Então, queremos entender o porquê dessa demora, né, dessa obra que, segundo o cronograma das próprias construtoras, são obras para levar aí 1 ano, né? E olhe lá, né? Tomara que não aconteça aí como outras obras que estão emperradas aí. Mas vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, tá? Vamos agora ao primeiro quadro do programa, porque ele está aqui e você está curioso para saber, né, tudo aí sobre calúnia, difamação, com o especialista no Entenda Direito, Abraham Feldman.
Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Mais uma vez, bom dia e vamos lá que o tempo urge, o tempo é curto. Vamos falar hoje sobre calúnia, difamação e injúria, porque é muito comum a gente, principalmente quem não é da área do direito, confundir esses crimes, né? Falar que que a calúnia é injúria, que a injúria é difamação e que a difamação é injúria, e são coisas que têm diferenças e a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Eu resolvi trazer esse tema para esclarecer a você, levar mais informação para você e para que a gente fale as coisas do jeito que devem ser falados e que tomemos as atitudes da forma que devem ser tomadas. Vamos começar dizendo onde é que se localiza na lei. A Lei 2.848 de 1940 é o Código Penal Brasileiro. E os crimes contra a honra, está lá no capítulo 5, ele vai do artigo 138 ao 141. Tá? O artigo 138, que é o primeiro, ele trata da calúnia. A calúnia é caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. E ocorre na seguinte situação hipotética aqui, vou dar uma hipótese. Eu estou conversando com o Barbosa, batendo um papo com ele antes de começar o programa, e falo de um vizinho meu. Ah, Barbosa, você não sabe. Isso eu estou falando para ele sabendo que isso não ocorreu, estou inventando uma história. Barbosa, eu vi o meu vizinho roubando, furtando uma picanha no supermercado lá em Ilhéus. Olha que absurdo, ele furtou. Ele pegou uma peça de picanha e uma caixa de cerveja e saiu sem pagar. Que absurdo, ele não precisa disso, né? Neste momento, como eu sei que o crime não ocorreu, mas que aquela conduta é definida como crime, sei que é falso, tá? E falo sobre isso a uma terceira pessoa, imputando a um conhecido meu este fato que é definido como crime, eu cometi o crime de calúnia. O crime de calúnia, ele é punido com detenção de 2 meses a 1 ano, salvo engano é isso, já vou me certificar, e multa, tá? Então, além de uma eventual condenação, você vai ter que pagar uma multazinha. Além de possivelmente ter que pagar uma indenização pelos danos morais sofridos pela vítima desse crime. O que é importante a gente saber também sobre o crime de calúnia? No crime de calúnia, o bem jurídico protegido, ou seja, o que a lei busca proteger, tutelar, é a honra objetiva da vítima. O que é a honra objetiva? É a imagem dela perante terceiros. Então, a lei, para proteger a imagem dela perante terceiros, estabeleceu essa conduta como crime. Tá? Então, eu acho que isso aí ficou legal. Deixa eu só me certificar sobre a quantidade de pena. Detenção de 6 meses a 2 anos, tá, pessoal? É um pouquinho mais grave. De 6 meses a 2 anos, tá? Agora, Abraham, perdão, né? Não, pois não. Vou fazer uma pergunta aqui, porque no Brasil, a gente até comentou isso outro dia, a impunidade fala mais alto, né? E o brasileiro tem essa sensação de impunidade. Ah, comigo não vai acontecer nada, eu já vi gente aí fazer e acontecer e não vai para a cadeia. Eu sou réu primário e não vou cumprir essa pena. Uhum. Então, a pessoa cometendo essa ação, ele realmente tem chance de ser preso, ou ele paga uma fiança, ou o juiz vai determinar que ele cumpra alguma coisa socioadministrativa. O que é que pode acontecer? Como a gente está tratando aqui de um crime que é punido com detenção, tá? E com a pena que não supera os 2 anos, tá? Ele
o crime tem, caso venha a virar um processo judicial, ele tramita no Juizado Especial Criminal, tá? E no Juizado Especial Criminal não há condenação em pena privativa de liberdade, tá? Onde provavelmente a pessoa vai fazer um acordo de não persecução penal ou um sursi, tá? O sursi processual ou sursi executório, que seria a suspensão condicional do processo ou da pena, e a pessoa ela tem alguns, além dos requisitos para ser elegível ao sursi, a esses institutos jurídicos, ela vai ter algumas restrições, como por exemplo, olha, você não pode, você vai ter que vir uma vez por mês aqui no fórum, aqui na vara, assinar um termo de comparecimento e descrever suas atividades. Pode haver limitação de alguns direitos, por exemplo, como, olha, você não pode sair, isso aconteceu num bar, então você não pode ficar no bar até 10 horas da noite. Existem algumas coisas que podem ocorrer, que podem limitar os direitos dessa pessoa. Ir preso por calúnia, não. Isso não vai acontecer, tá? Senão a gente teria uma quantidade de pessoas no nosso sistema prisional enorme. Então isso não vai acontecer mesmo. Existem algumas hipóteses que não estão na calúnia, estão na injúria, onde dá cadeia. Pronto. Tá? Mas agora você estava falando sobre calúnia, né? Então, para não confundir... Isso, vamos falar agora sobre difamação, tá? O que é difamação? Eu vou ler o artigo, tá, do Código Penal e a gente vai destrinchar ele depois aqui. Ele está no artigo 139 do Código Penal e o caput do artigo diz assim, o caput é a cabeça, tá? O título do artigo, vamos dizer assim. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então aqui também protege-se a honra objetiva da vítima, do sujeito passivo do crime, tá? A honra da pessoa perante terceiros. E, diferentemente da calúnia, eu não imputo àquela pessoa um fato definido como crime. Eu busco ali, o agente desse tipo penal, ele busca ofender a honra daquela pessoa, difamando, imputando-lhe palavras ofensivas à sua reputação. Imputando-lhe não, proferindo palavras ofensivas à sua reputação. Um exemplo, Barbosa, eu falar também estou eu e você conversando, eu vou falar de um vizinho meu, dizer, rapaz, esse cara aí é um ladrão, é um jogador inveterado, usuário de drogas, cachaceiro, vagabundo, pilantra, desonesto, safado e preguiçoso. Esse é o crime de difamação, onde eu falo para uma terceira pessoa com o objetivo de ferir, de ofender ainda que seja a reputação. verdade, né? Que ele seja tudo isso, mas você não tem o direito de propagar isso, né? Existe a exceção da verdade, mas a exceção da verdade, ela somente, vamos lá, e você tocou num ponto excelente, né? Isso está no parágrafo único do mesmo artigo 139, diz assim, a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das suas funções. Então, se tudo aquilo que eu falei sobre aquele meu vizinho for verdadeiro, eu cometi o crime mesmo assim. Porque você está propagando exatamente os defeitos dele. Exatamente. Que muitas vezes são verdadeiros, né? Mas não importa. Não importa. E só a única... Onde a verdade vai livrar você de um processo e de uma pena, na verdade, não é nem do processo.
porque isso tudo tem que ficar demonstrado no processo. Se a vítima for funcionário público e as ofensas tiverem sido só ao trabalho relacionadas por exemplo, ao exercício aquele da sua cara função. É preguiçoso, não vai trabalhar todo dia. Ladrão desonesto, corrupto. Ladrão, corrupto, né? Isso. Se eu conseguir provar isso na justiça, você está livre de uma condenação. Estou livre de uma condenação. Extingue a punibilidade, tá? Mas não exclui o ilícito. O processo vai acontecer. Certo. Tá? É o único caso também. Então, eu busco, diferentemente do que ocorre no crime de calúnia, eu busco ofender a reputação da vítima. Tá? Na calúnia, vou repetir para ficar bem claro aqui, eu atribuo que a vítima cometeu um fato definido como crime. Tá? Uma conduta definida como crime. Certo. Tá? E agora vamos passar para a injúria. A injúria, diferentemente de todos os outros, tá? É quando eu busco ofender diretamente a vítima. Quando eu conversando com você, Barbosa... Digamos que a gente está numa discussão, né? Aí acalorada ali... Exatamente. Você é um safado, vagabundo, pilantra, e aí eu cometo o crime de injúria, porque eu afetei a sua honra subjetiva, a sua dignidade, eu te afetei intimamente. Eu não afetei a sua honra para outros, eu afetei sua honra para você mesmo, a sua dignidade. Aí eu cometo o crime de injúria quando eu direciono essa minha conduta a você. Aí aconteceu o crime de injúria. Aí eu lhe faço uma pergunta, né? Digamos que a gente está numa discussão acalorada, como eu falei aqui, diante de outras pessoas ali, testemunhas, né? Uhum. E além de você ter cometido essa injúria, eu posso alegar também que eu sofri ali calúnias e difamações. Se eu tiver ali imputado a você fato que é considerado crime, estaria configurada, mas eu tenho que falar para terceiros. Se eu não falei para terceiros, não configurou o crime. Mesmo você falando direcionado a mim, outras pessoas ouviram. Eu posso caracterizar isso como se você tivesse ali propagado para terceiros? Não, porque assim, o Código Penal, a lei penal, ela é interpretada de forma literal. Se aquela conduta descrita na lei não tiver sido praticada exatamente como está descrito na lei, eu não posso ser punido por isso. A conduta tem que ser exatamente aquela que a lei ao pé da letra. É literal. Certo. É literal, não cabe interpretação. Tá? O Código Penal é assim. A gente, né, na faculdade, né, brinca que é como uma luva. Tem 5 dedos. Tem que encaixar os 5 dedos. Se tiver um dedo a menos que não está encaixando, ou se tiver um 6º dedo, não dá. Tem que ser um encaixe completo mesmo. Tá bom. E hoje a gente tem, Barbosa, todos esses crimes, tá, pessoal? Além da condenação em detenção, todos eles são punidos também com multa, tá? E sempre que você for condenado, você vai ser condenado e pagar uma multinha. Se houver condenação, se restar provado nos autos que você cometeu o crime. Então, além de eventual condenação, vai ter o pagamento da multa sempre. Tá? Além de eventual indenização pelos danos morais experimentados pela vítima, que pode inclusive ser nos próprios autos do inquérito do processo judicial, ou também pode ser uma ação separada que vise somente a reparação cível, tá? A reparação pelos danos morais na esfera cível. Isso cabe também acordo antes da condenação? Sim, cabe acordo e retratação. Até a prolação de sentença, até que o juiz sentencie aquela causa que determine, olha, você cometeu o crime sim ou não cometeu. Até esse momento cabe a retratação. Tá? Aí já é uma questão mais técnica que eu não vou me aprofundar tanto, porque existe uma doutrina assim, um pouco mais divergente, embora tenha uma doutrina majoritária, existem várias correntes de pensamento a respeito da retratação e eu vou me ater exclusivamente aqui aos crimes em si. Existe uma forma do crime de injúria
que pode ser, que ela, assim, tem a injúria majorada, que é quando existe um aumento da pena, tá? Isso está nas disposições finais, artigo 141, diz que a pena é aumentada de 1/3, tá? Se ela for cometida, é assim, tá, pessoal? Contra presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Então, você mandar uma mensagem lá para o presidente da República, xingar o presidente da República diretamente a ele, no perfil das redes sociais dele, é um crime, tá? E a punição é um pouco severa. A pena é de reclusão, tá? De 1 a 3 anos e ainda pode ser aumentada de 1/3 se for cometido contra o presidente da República. E sobre o que você falou, Barbosa, se você fala isso na presença de várias pessoas ou de alguma outra forma que facilite a divulgação, a propagação do que você falou, dessa injúria, ela também é aumentada de 1/3, né, que eu falei? É aumentada de 1/3, tá? Certo. Então seria uma causa de aumento de pena. E existem também a forma qualificada, tá? Por exemplo, utilizando elementos... Na verdade, essa não é nem mais qualificada, né? O advento da Lei 7.763 de 1989, ela definiu alguns crimes lá de preconceito, né? Racismo, essas coisas, o que ela foi posteriormente acrescentada pela lei, deixa eu ver aqui, Lei 14.532 de 1923, e essa lei diz o seguinte, tá? Ela define os crimes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, chamar o chinês, todo chinês é pasteleiro, você não passa de um chinês pasteleiro. Tá? Aqui, pessoal, estou dando um exemplo de coisas que acontecem mesmo, tá? Isso é uma injúria regularmente tipificada aqui na Lei 7.716 e tem uma penazinha maior um pouco, tá? É de reclusão, ou seja, inicialmente regime fechado, de 2 a 5 anos, além da multa que você vai ter que pagar. E aí a gente tem, Barbosa, a injúria racial, que se inclui aqui, tá? Esse aqui é um típico, né, você chamar pessoas, normalmente chamamos as pessoas, né, quando cometem esse tipo de crime, cometem contra pessoas da cor preta, são pessoas negras de origem, os afrodescendentes. Então, esse crime, infelizmente, pessoal, ainda é cometido nessa forma grave e, assim, na minha cabeça, é completamente incabível, sempre foi incabível, né? Inconcebível, mas hoje muito mais, né? Estamos em 2025 e a gente chegou ao ponto, Toné, de que uma lei que protegesse essas pessoas, né, pela sua condição de cor, religião, nacionalidade, etnia, religião eu já falei, né? Gênero. Assim, gênero também está em outra, né? Mais específica ainda. É a injúria racial, né? É a injúria racial. Você vê, tem que ter uma lei, né, para proteger a dignidade dessas pessoas e com uma punição severa para quem comete esses crimes. Isso não deveria nem existir. Porque isso não deveria acontecer. Tem que ter até cota, né, para negros. Não, e tem, né, cota. O pessoal reclama muito. Cuidado, viu, Tânia? É o jeito de falar e já pode caracterizar racismo. Não, eu não tô falando que existe já a cota para negros. Existe. Que existe. Para índio, exatamente. A partir do momento que as coisas começaram a se acirrar, foi necessário ter uma lei para designar uma cota específica só para negros. Não é isso? Assim, sem entrar no mérito, né, se eu concordo, não concordo, se está certo, errado, essas leis,
vieram para, assim, na intenção de diminuir as desigualdades. Doutor, assim como também tem aquele problema do gênero, né? Que Sim. na política tem que ter uma cota, A cota para as lá de mulheres. Exatamente. Como tudo. A gente precisa de toda a sociedade, independente, a pessoa veio de origem chinesa, tailandesa, taiwanesa, australiana, tanto faz. As pessoas precisam estar inseridas na sociedade de forma saudável, de forma a complementar a sociedade e ajudar na construção de uma sociedade mais igualitária, mais fraterna, mais justa, mais isonômica e mais equânime, né? Essas leis todas vieram para corrigir essas distorções, porque todos os estudos demonstraram, e pesquisas também demonstraram a mesma coisa, a desigualdade, tá? Nós vivemos num país que as pesquisas mostram que as mulheres, exercendo as mesmas funções dos homens, ganham menos. Que pessoas de cor preta... O nível salarial sempre fica baixo, né? Pois é. Embora ostente até os mesmos diplomas, disputem as mesmas profissões, mas ganham bem menos. Se você for ver também, e as pesquisas sempre apontaram nesse sentido, os cargos em empresas privadas e públicas também, os melhores cargos sempre foram ocupados por brancos, homens e brancos. A pobreza, estudos demonstraram também que as pessoas de cor preta, de cor negra, de origem negra, elas têm menos oportunidades de melhores empregos e melhores salários. Então, todas essas políticas que se chamam de políticas afirmativas, né, ou políticas positivas, elas vieram para corrigir essas distorções apontadas nessas pesquisas e nesses estudos. Eu acho que toda medida que traga justiça e igualdade à sociedade são positivas. Eu acredito que as medidas são positivas, todas elas, tá? Não só essas, mas como todas as outras, que tenham como fundamento básico e o interesse maior em trazer igualdade para a sociedade, eu acho que são medidas boas. Eu entendo que sim. Tá? Eu quero voltar aqui à questão da injúria. Porque você falou aí... Você não está querendo injuriar ninguém não, né, Toné? Eu quero assim, a injúria é o quê? Necessariamente tem que ser uma presença física? É no calor de uma discussão, parte para uma briga, para uma porrada, uma coisa assim, é isso? Não. A injúria? Não. Chamar o cara de ladrão, aí o cara reage. E outra coisa também que eu quero saber. A partir do momento que a pessoa reage, que se defende, isso vai pesar lá na frente, na hora de for do julgamento? Ali a gente vai estar diante de dois pessoas, assim, dificilmente as pessoas não reagem, né? Você xinga alguém, é natural que você receba um xingamento de volta. É a reciprocidade, né, que existe. Eu vou chegar nesse ponto aí depois. Vai pesar para o lado da vítima ou para o lado do agressor? Do lado dos dois. Na verdade, houve o cometimento dos dois crimes, né? Dos dois crimes não, os dois cometeram crime. Então, assim, a primeira pergunta foi no ambiente virtual, né? Isso. Não, no ambiente virtual também não, há estou falando crime. no ambiente físico mesmo, cara a cara, discutindo, bateu lá. Não, porque eu vou responder a primeira pergunta, senão a gente acaba esquecendo dela. Sim. No ambiente virtual, é o mesmo crime que é cometido. Se você entra lá no perfil da rede social daquela pessoa e começa a desferir essas ofensas visando... É caracterizado como injúria. Injúria, tá? É injúria, sim. Quando Agora, você... outra coisa também, saindo aí, da calúnia. A calúnia, falei que o cara roubou, deu um baque na empresa que ele trabalhava e tal, espalhei por aí. O cara ficou sabendo, sim. Aí ele pode ir lá também pedir satisfação e ter porrada, é isso que eu quero dizer. Aí vai de cada um, né? Sim, não porque, poder veja bem, não pode, ninguém pode bater em ninguém. Porque aí não fica oculto o cara que fez essa calúnia, tem que aparecer o nome. Que me caluniou, uma calúnia, está dizendo que estão espalhando por aí que você deu um golpe na empresa. Aí o cara fica assim, quem foi? Aí descobre. Aí o cara vai lá dar uma porrada no outro. Aí vai ficar, o que é que vai caracterizar isso aí? É calúnia ou injúria? É o quê? Então, quando chega às vias de fato,
Na verdade, ele atribuiu a outra pessoa um fato definido como crime, né? Que ali a gente pode ver Sim, porque o que recebeu, o que foi caluniado, doutor, foi da parte, fez um boletim. Olha, o meu vizinho está espalhando aí que eu sou ladrão, que eu dei um golpe. Certo. Bom, aí ele tem que se identificar. Aí que descobriu aparecer, quem né? foi. Aí autor, o cara vai lá e dá porrada nele. Ó, foi você que falou. E aí? Nesse caso ele vai... Baixaria, né? Então, aí ele vai responder pela lesão corporal. Se ele foi lá e desceu a porrada no cara, ele vai responder pela lesão corporal. O que praticou o crime de calúnia vai responder pelo crime de calúnia, ou o outro que ele tenha praticado. São duas situações, duas coisas e o diferentes. outro vai responder... Duas ocorrências diferentes. Exatamente. Ele vai lá se defender, tirar satisfação e enfia a porrada no cara. Ele vai responder pela lesão corporal. Uma coisa não justifica a outra. Porque assim, no Código Penal, o que se imagina? Não, a pessoa soube do cometimento do crime, ele vai até a autoridade policial noticiar o fato. Aí vai lá, na presença do delegado, do investigador de polícia, vai falar, olha, rapaz, o cara falou isso, estão aqui as provas. A polícia deveria investigar. É que, assim, são crimes que acontecem todos os dias, milhões de vezes por dia. E se todo mundo for para a delegacia, é por isso que eu digo que é um crime pouco punido, né? Se todo mundo for para a delegacia e isso der origem a processos judiciais, processos criminais, o judiciário só vai fazer isso. Nesses três casos que você citou aí, calúnia, injúria e difamação, qual seria a penalidade maior? Na injúria. A injúria? Porque a injúria, os outros todos são punidos com detenção de 3 meses a 1 ano. Detenção também? Detenção. Detenção, na verdade, seria prisão, início, regime semiaberto. Tá? A reclusão seria início em regime fechado. A calúnia, ela começa, quando tem lá a fixação da pena, não, é detenção também, ela passa a ser injúria quando... Ó, eu vou repassar aqui as penas. Calúnia. Detenção de 6 meses a 2 anos. Difamação. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e todos eles acompanhados de multa, tá? Injúria. A pena é de detenção de 1 a 6 meses. É menor, é a menor. É a menor, tá? Ela começa a ter mais gravidade quando... Quando parte para agressão física. Quando parte... Então, olha só, esse é o ponto. A detenção vai de 3 meses a 1 ano, isso na injúria, que já tem uma pena menor, né? Então, aqui é uma condição que aumenta a pena. Quando a injúria consiste em violência ou vias de fato. Via de fato é a porrada, né? Foram para briga. Que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes. Aí a pena vai de detenção de 3 meses a 1 ano. E existe uma forma... Ó, não, aí é difamação, 3 meses a 1 ano, né? Não, mas tem na injúria também. Tá? Um agravamento de pena. Se a injúria ela consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, a pena passa a ser de reclusão. Isso que eu ia... de 1 a 3 essa anos. observação. E se for um menor tiver envolvido? Então, a pena aumenta? Tem também. Contra criança, adolescente ou pessoa maior de 60 anos, exceto naquela primeira hipótese, tá? A pena é maior, sim, e a pena é de... Não, elas são aumentadas de 1/3. Ou seja, pega aquela pena de reclusão que vai até de reclusão de 1 a 3 anos e aumenta a pena em mais 1/3. E além disso, incide multas, doutor? Sempre multa. A multa sempre vai estar presente. Todas as 3 situações? Quase todos os crimes, além da combinação da pena mesmo, restritiva de direitos, tem a combinação de multa. Sempre. E às vezes as multas são pesadas. Como nesse caso aqui, nesses casos, dificilmente uma pessoa vai presa por isso, tá? Porque existem instrumentos processuais
que conseguem excluir a possibilidade de penas privativas de liberdade, a multa sempre vai estar presente, e as multas devem ser pesadas, e eu penso assim, devem ser relevantes para a pessoa que comete o delito, para que ela compreenda que aquilo está errado e não volte a fazer de novo. Porque vamos falar aqui, uma multa de R$1 milhão é uma multa pesada? É alta. É alta para mim, para você, para o Barbosa, para muitos dos nossos telespectadores, mas é essa mesma multa de R$1 milhão para o Elon Musk é alta? Não. Não. Então tem que ser alguma coisa que faça... alta no sentido moral, no sentido ético, mas no sentido econômico eu acho que não. Para ele não. Para ele não. Então a multa tem que ser relevante e tem que machucar o bolso de quem paga. Se uma multa dessa é aplicada a mim, eu não tenho nem condição de pagar. Mas se é aplicado ao Elon Musk, na verdade isso é um incentivo para que ele continue praticando esse crime a cada instante. R$1 milhão para ele não representa praticamente nada. Então, a multa ela tem que ter esse caráter punitivo e pedagógico. Punir e educar. A multa serve para isso. Tá? Agora, e, além disso tudo, uma eventual indenização pelos danos morais sofridos pela vítima. Agora a gente vai entrar na parte aí difícil. Porque a gente vê nas redes sociais assim, o presidente é ladrão, o ladrão, não sei o quê, corrupto. E aí? É o quê? É uma difamação? Isso incide, pode ter também processo, pode gerar um processo? Pois é, Toné, assim, a lei não fala, não pode... não existe o crime se for o presidente da República, ou o ministro do STF, ou qualquer... Ela não tira ninguém da possibilidade de ser vítima. Mas aí a situação fica pior porque se trata de uma autoridade, é uma questão de institucionalidade, é isso? Sim. Mas assim, a gente vê muitos comentários desses. Nas redes sociais você vê. Pois é, imagina só a quantidade de processos, a quantidade de advogados que a União deveria ter para instaurar inquéritos policiais, para instruir processos judiciais. É melhor censurar as redes, não? É melhor censurar as redes. Ou então censurar as redes, né? Censura também não é uma coisa boa, né? Censura também não. Mas é uma situação complicada, porque o crime aconteceu. Só que o Estado que eu digo, né? A instituição Presidência da República, que vai muito além do presidente quando você xinga um presidente da República, você xinga o próprio país, né? Você tá xingando uma pessoa que deveria ser um símbolo e o qual nós deveríamos ter total respeito a ele. Não submissão, mas respeito. Então, quando você xinga, quando você fala mal, assim, de forma... dessa forma mais rasteira de falar do nosso chefe de Estado e chefe de governo também, você, na verdade, está depreciando o próprio país. Você está botando o nosso país para baixo. E, de fato, não deveria fazer parte do acervo de interesses presidenciais a instauração de inquérito policial e processo judicial para ver essas pessoas condenadas, até porque deveria ter um prédio que ocupasse praticamente um bairro inteiro só para isso aí. Pelo que a gente vê nas redes sociais, a quantidade uma enxurrada de algumas... E às vezes coisas pesadas mesmo, né? Coisas que ultrapassam os limites, né? Do bom senso, né? Eu vejo coisas que, rapaz, como é que fala? Cada um pode ter a sua opinião, mas chegar naquele ponto, usar palavras realmente de baixo calão, xingamentos feios, não precisa ser. E se for numa manifestação, passar uma autoridade, você é ladrão, e aí? Então, a prisão é flagrante. Vem cá, tá preso. E qualquer do povo pode prender. Não precisa ser polícia. Não. Em flagrante, qualquer do povo. O próprio segurança daquela autoridade ali pode prender. Qualquer pessoa. Não, eu sei, mas eu digo assim, ele estando com... Porque o povo mesmo não vai, porque aí vai virar briga, né? É difícil um cidadão comum dar ordem de prisão, porque é difícil. Vira briga. Mas uma segurança daquele que está ali com a autoridade, que geralmente é policial, também pode dar ordem de prisão. Mas aí você imagina, né? Ele está ali para fazer a segurança do presidente da República.
Aí ele tem que pegar aquele cidadão, dar voz de prisão, você está preso em flagrante aqui, porque essa prisão ao particular só pode ser a prisão em flagrante. Ao administrado, né, ao cidadão, ele só pode cometer, só pode praticar o ato de prender alguém em flagrante. Aí vai ter que pegar o cidadão, deixar de proteger o presidente da República, que está ali, que a missão dele é proteger o presidente da República. Conduzir o cidadão até a delegacia, até a sede policial, para fazer uma levar testemunhas, registrar a ocorrência. Aí é melhor deixar dá tanto trabalho que acaba deixando isso tudo para lá. E geralmente em público assim, Toné, quando um puxa o couro, às vezes 10, 15 acompanha ali, aí fica mais difícil. Aí teria que prender todo mundo. No estádio de futebol, gente, é uma loucura. Chamar o juiz de... eu sou a mãe. E aí, fica como? Vai prender todo mundo? Vai processar todo mundo? Fica difícil, né? As portas do estádio e começa no a mandar estádio, pintinha pra lá. 100 mil pessoas, 80 mil pessoas xingando, fica difícil xingando o juiz, né? Então há situações assim que a gente espera mesmo que não aconteçam, né? Que isso não vá para frente mesmo, porque é impossível, né? Quem nunca xingou outra pessoa, quem nunca falou mal de outra pessoa, né? O que está no Código Penal e todos aqueles delitos, aqueles crimes que estão ali e no código e na lei de contravenções penais também, aquilo ali não é praticado por pessoas específicas. Existem os crimes próprios, sim, mas a maior parte dos crimes eles são praticados por pessoas comuns, né? Você nunca falou mal de uma vizinha sabendo que era verdade só para sacanear a vizinha? Com certeza. Todo mundo. O homem médio, a pessoa média... Mas eu nunca queria que ela soubesse que eu falava, né? Ó, tô te contando aqui, mas se você falar, eu te não mato, conta não, pelo amor de Deus, fica só entre nós aqui. Então, esses crimes, todos eles são cometidos pela pessoa normal, pela pessoa comum. E eu acredito que não há uma pessoa no mundo que não tenha praticado pelo menos um daqueles 300 e tantos delitos que tem lá no nosso Código Penal. É impossível se viver 60, 70, 80, 90 anos sem praticar uma conduta daquela. É difícil, é muito complexo. Chegamos ao fim. A você, minha querida amiga Toné, obrigado pela sua participação. É sempre bom estar aqui, revê-la. Mas eu acho que a gente ainda tinha que esticar. Na próxima, aí, se tiver uma oportunidade, a gente vai voltar a esse assunto. É porque hoje eu tô com horário, eu tenho um compromisso. Sim, mas em outra oportunidade a gente tem que voltar a esse assunto, porque eu gostei muito dos temas. Calúnia, injúria e difamação. A você, meu amigo Barbosa, muito obrigado. Aí. Sua participação também é sempre ótima. A você, nosso telespectador, que mais uma vez nos assistiu, que sempre nos acompanha, uma excelente quarta-feira, um bom resto de semana e um excelente final de semana para você. Lembrando que do dia 17 ao dia 20 tem o Chocolate Bahia, tá? O maior festival sobre chocolate da América Latina. Cacau e chocolate. Sobre cacau e chocolate. Tem uns eventos maravilhosos lá. E o Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado, a convite da organização do evento, vai estar lá para coletar os alimentos que você vai levar. A entrada é franca e você só tem que levar 1 quilo de alimentos. No centro de convenções, né? Lá no centro de convenções de Ilhéus. Não deixe de levar o alimento que ele vai chegar a quem precisa. E se você puder levar mais de 1 quilo, leva também, porque tem muita gente precisando, tá? Um beijo para você. É isso aí, Abraham. Até a próxima semana aí com mais um quadro Entenda Direito aqui na TVI. Olha, gente, segunda-feira agora, você que é de Itabuna, né? Deve ter ficado alegre, principalmente você que mora aí nas redondezas ali da Praça Olinto Leone, Duque de Caxias, Rui Barbosa, né? A Nações Unidas. Olinto Leone? Vai falar da FIC? Laura Conceição. Laura Conceição. Chamada Praça da Catedral, né? Laura Conceição, a Praça da Catedral. Pronto, então você que é dessas redondezas, com certeza ficou
mas feliz com a notícia da reforma do prédio da FIC, né? Vamos ver uma matéria aí, né? Ouvir alguém aí, as entrevistas sobre a ordem que foi assinada pelo prefeito Augusto Castro segunda-feira. A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, SIUB, deu início hoje, dia 15, às obras e serviços de requalificação e ampliação da sede da FIC, e que no prazo de 12 meses, passará a denominar-se Casa da Cultura. Em ato público com a participação de artistas e agentes culturais, vereadores e convidados, o prefeito Augusto Castro assinou a ordem de serviço. Faça a caneta, prefeito! Assina! Assina, Augusto! Apresenta o projeto! Assinou! Ordem de serviço assinada! A história do povo de Itabuna é cultura, é arte. E aqui ao lado dos agentes culturais, ao lado da direção da FIC de Aldo, da Câmara Municipal, da secretária Sônia, e dizer que a nossa prioridade é investir mais e mais na inclusão, na cultura, no esporte e pensando em Itabuna. Olha, é realmente um dia histórico, principalmente para todos os agentes culturais da nossa cidade. Pela primeira vez, os agentes culturais vão ter a Casa da Cultura. O que eu estou querendo dizer? Isso aqui no passado, esse prédio histórico que merece todo o respeito, pois tem uma tradição, existem patrimônios que são os intangíveis, que é o imaterial, que devem ser respeitados. E no momento em que a gente se depara com a assinatura de uma ordem de serviço como essa, nos enche de orgulho e de felicidade, que novos tempos estão por vir. O que a gente vai ter aqui entregue à comunidade cultural é um prédio que vai se chamar Casa da Cultura, para que todos os agentes culturais possam ter esse espaço para poder realizar podcasts, atividades ligadas ao audiovisual, oficinas, enfim, todas as áreas serão contempladas. Além disso, a gente vai estar construindo no anexo uma sala multiuso que também vai servir à comunidade cultural, que era um clamor ter um espaço ali que pudesse comportar aproximadamente 150 pessoas. E acima dessa sala multiuso a gente vai ter o prédio de fato administrativo da FIC. Então, nunca antes todos os prefeitos que passaram aqui nunca pensaram em de fato entregar esse prédio à comunidade cultural, porque sempre se utilizaram para realizar atividades administrativas. Então a gente fica muito feliz, o Conselho Municipal de Políticas Culturais vai estar conosco também, dividindo lado a lado essas ações, para que a gente consiga cada vez mais ampliar o resultado da cultura itabunense. Então eu digo aqui e afirmo, com fé em Deus, daqui a um ano a gente vai estar entregando aqui esse grande prédio histórico e que com certeza não apenas a comunidade cultural itabunense, mas de toda a região do Território Sul vai ser contemplada com essas ações. Ok, então tá aí uma boa notícia para a cultura, né? Para a FIC, que vai ter de volta a sua sede, e aí vai deixar de usar lá as dependências do Teatro Candiadória, né, Toné? Mas o teatro não está funcionando também, né? Eu acho que até por questão de custo, né, de evento e tal, a prefeitura deve ter cortado ali o uso do teatro. Mas, na verdade, o que a gente quer ver naquele teatro, Toné, não é seminário, não é formatura. Ali não é um centro de convenções, ali é um teatro. A gente quer ver o quê? Peças, né, importantes. Sinal, parece que não é só Ilhéus e Itabuna que parou de ter peças, de trazer as peças. Eu acho que até nas capitais está tendo pouca peça, né? Os atores deram uma parada aí, não sei o que é que houve. Poderia ter aproveitado agora que o governo liberou tanta verba aí para a cultura, né? A gente poderia ter mais peças ali. A Lei Rouanet. E acho que está faltando, aqui, principalmente aqui na região, Toné, está faltando os promotores de evento, né? Antigamente a gente tinha alguns promotores que traziam... Os agentes culturais, né? Agentes culturais. E promover também peças locais. Diretores, pessoas que tenham ali ideias, né? Faz uma peça, contrata os atores ali, por que não? Nós temos bons atores aqui, inclusive atores renomados, né, que hoje estão aí fazendo filmes, novelas, saíram daqui da região. Então, eu acho que o que falta aqui é alguém com ideia na cabeça para fazer, organizar, né? É uma pena que parece que a gente não está tendo. E aí um teatro daquele, já tem quantos anos? 5, né? De inaugurado. Foi em 2020, não? Foi 2020, né? Não, foi antes de 2020, eu acho. Foi 2019. Então, nós já temos aí um teatro com 5 anos e não tivemos um espetáculo à altura daquele teatro. É lamentável, né? Quer dizer, nós somos carentes disso. Nós temos o equipamento e não temos a atração para dentro do equipamento. Eu não sei se faltou apoio da FIC, incentivo cultural a essas peças teatrais. Espetáculo de dança, de música, né? Tivemos 1 ou 2 aí promovidos aqui pelo pessoal de Itabuna mesmo, né? Tivemos o Alvorecer, com o Rafael Gama, levou ali vários cantores. Tivemos um musical,
Depois não E tivemos mais nada. espetáculos ligados a academias, né? E na inauguração nós tivemos a Orquestra Sinfônica Academias de dança, né? Ivete Sangalo, só, né? Então, assim, o pessoal prefere às vezes fazer no Centro de Cultura porque é menor, mais aconchegante, menos despesa, né? É o governo do estado que paga a despesa, então talvez por isso. E a localização também, pena. Mas a gente não pode relegar aquela obra-prima que é o Teatro de Itabuna. Ali é um cartão postal da região, gente, né? Você vê que até a fachada do Hospital de Base foi feita agora, Toné, para combinar com a fachada do teatro, né? Ali ao lado tem um fórum também, que foi feito também muito bacana. É uma região que tende a crescer, aquela região ali, né? Então eu espero que algo seja feito para a gente ter naquela casa de espetáculos, bons espetáculos para usufruirmos daquilo ali, né? Agora tem vários aspectos ali que a gente tem que observar da FIC ali, a sede. Primeiro, eu gostaria de saber para onde está o material, todo esse material que tem cenográfico que a FIC tem. Tem material da Paixão de Cristo, tem material do Natal. Onde estão? Isso aí com certeza foi perdido também. Porque tiraram o teto da FIC. O teto caiu, teve incêndio, teve briga, teve facada, foi muito confuso. Teve uma época, porque lá era uma cadeia pública, prestem bem atenção. Então tinha uma parte assim, acima das celas, que eram tipo os mezaninos, que eu acredito, eu nunca entrei ali, quando era cadeia, que eu acho que onde dormiam os presos, na parte de cima. O resto ficava embaixo, num conglomerado. Tanto que os escritórios onde se trabalhava ali, a parte administrativa, ainda tinha aquelas celas de ferro, aquelas grades, com aquelas chaves, aquelas coisas todas. Que eu não sei se vão ser preservadas, porque eu acho que a grade não acabou assim. Mas se é para preservar o patrimônio, tem que ser preservado tudo. Agora, eu falo sobre os figurinos também. Os figurinos ficaram jogados nesse parte desses mezaninos, Barbosa. Então perdeu então, porque... E eram às vezes, quando iam utilizar, nessas épocas, Paixão de Cristo, por exemplo, que tem um acervo muito grande de figurino, aí quando iam olhar, estava mofado, as traças tinham comido tinha que tudo, fazer novo. aí tinha que jogar fora, etc. E uma vez, eu sugeri ao atual presidente da FIC, tem que se alugar um galpão para guardar esse material, esse acervo todo, porque aqui não tem condição de ficar. Ô, Toné, veja bem, quando você, né, a gente fala até com propriedade disso aí, porque a gente é de televisão, a gente entende disso aí. Quando você tem um figurino, quando você vai fazer teatro, você vai fazer novela, você vai fazer minissérie... São peças delicadas. Pois é, cada evento desse exige um figurino, né? Os atores não são os mesmos, então necessariamente aquilo precisa ser reajustado e tal. Então você precisa ter um figurinista. Não basta ter roupa tumultuada lá, jogada de qualquer jeito. Você tem um figurino, então você tem que ter um figurinista. Essa pessoa é que vai cuidar daquelas roupas, ele vai estar ali sempre passando, olhando, tirando com naftalina, né? Tirando bolô, tirando mofo, passando algum produto ali. É o zelo, é o cuidado. É a mesma coisa de você, por exemplo, nós estamos na televisão aqui e falar, temos 500 fitas aqui de arquivo da TVI. Mas não adianta ter as fitas ali empilhadas em algum lugar sem ninguém cuidar. Porque no dia que você precisar e for pegar, ela tem fungo, ela está estragada. Então, se você quer ter um SEDOC... Tem que ser em ambientes adequados, para conservar. Exatamente, né, de conservação quer dizer adequada. Agora, você precisa ter ali um ar de acordo com aquele ambiente, não é um ar gelado. É um ar que vai renovar o refrigerado. oxigênio. Renovar o oxigênio para que aquilo se mantenha arejado, para não criar fungo, não criar bolor. Aquelas fitas têm que ser limpas ali por um período, né? Tem que ser limpas, armazenadas devidamente nas prateleiras. E a roupa é do mesmo jeito. Então, se não tem quem cuide, é melhor que jogue fora mesmo, porque ninguém vai querer usar uma roupa numa peça. Eu quero que eles me dêem uma explicação onde estão esse material, onde estão guardados. Porque é um acervo muito grande, Barbosa. Muito grande, muito bonito. E foi caro. Ali custou dinheiro. Tem peças mesmo do Natal, que é o lado do presépio, que tinha o boi, tinha não sei o que, tinha as ovelhas, tinha não sei o que, tudo uma coisa natural, feito em tamanhos naturais. Tudo isso foi dinheiro, foi custo. Onde que estão realmente esses materiais? Eu acredito que não existe mais, porque a prefeitura todos os anos aluga em uma casa de festa que tem aqui na cidade, né?
não vou citar nome aqui para não fazer propaganda, mas é uma empresa que vai lá e coloca o presépio, coloca a decoração, então isso aí pode esquecer, tenho certeza que eles já descartaram isso aí. E que foram, quando teve o incêndio e que o teto caiu, não sei se foi antes ou depois que aconteceu esses fatos, mas tem muitos documentos, muitas coisas rasgadas, muitos papéis rasgados pelo chão, encontraram lá. Isso é que é um descaso. Gente, vamos ver o que, é que vai acontecer. Vão preservar a arquitetura mesmo, pelo menos ali da fachada, segundo a secretária Sônia Fontes, de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, ela disse que vai conservar ali aquela fachada, pelo menos a fachada. A parte interna, não sei. Tinha um painel muito bonito também, eu acho que já estragou lá, né? Que era da parede, eu acho que já acabou aquilo ali, não tem mais. A infraestrutura, Toné, a estrutura, né, do prédio tem que se conservar e se preservar, porque é um patrimônio público, então aquilo ali faz parte da história de Itabuna. Então não tem essa só de conservar. É patrimônio artístico-cultural. Pois é, então tudo ali vai ser preservado, pode ter certeza. As grades, o mezanino, tem que se preservar, porque se quer contar a história através das obras, né, então tem que se preservar. Se não fosse para contar a história, então nem precisa a fachada. Então se é para contar a história, tem que estar todo o prédio conservado. Eu acho até que deveria se fazer algo mais moderno, mas enfim, as pessoas preferem conservar. Mas na lateral ali, Barbosa, eles vão ali fazer uma parte mais moderna, eu acho que ali é que vai ser a sede, mas que vai ter um auditório. Eu acho que deveria usar ali onde funcionou a FIC, né, a cadeia, como um museu, né? Um museu até da cultura mesmo, se homenagear artistas da cidade e tudo, né? E ao lado, onde funcionou um bar, né, que chamava... Mas o fundo ali também é da FIC. É, onde funciona o SAMU. Não, já saiu o SAMU dali. Agora ali é o não sei o que de frios, né? É, a Rede Frio, da Secretaria de Saúde. Ali pertence à FIC. Então, podia tirar dali e vão fazer... eu acho que essa construção vai abranger... Tinha que englobar aquilo ali tudo, que é da FIC. Até pelo valor, né? 1 milhão e tanto. Então, acho que vai abranger toda a área ali. Eu espero. Eu não vi a maquete, ali, né? Faria a sede administrativa moderna e preservava o lado de cá, como você falou, até um museu. Fazer a parte de cá, onde foi a cadeia, ali seria preservado. Uma parte de história de Itabuna, patrimônio histórico. Agora, esse lado anexo ali, que tem uma lateralzinha onde foi o bar que você falou, e o fundo, onde tem a rede frio, ali que podia ser fazer um auditório e tudo, a sede administrativa com todos os departamentos, tudo direitinho. É por aí. Ok, Maria Antonieta, daqui a pouquinho tem mais aí, né, o PQP da Toné. Olha, gente, eu comentei aqui, acho que foi semana passada, né? Este ano, estamos batendo recorde em acidentes de aeronaves, né? De aviões pelo mundo afora. Então, nós tivemos pequenos acidentes, né? Aqui no Brasil, recentemente um avião se não me engano, da Azul, eu vou confirmar já aqui, teve uma turbulência muito forte, pessoas se machucaram, muita arremetida em aeroportos, né? Aviões que caíram em buraco lá em Fernando de Noronha, 2 aviões, 2 aeronaves acabaram caindo no buraco, no taxiamento ali. Pelo mundo afora nem se fala, né? Caiu aquele avião na Índia, né? Inclusive vou falar dele aqui agora, porque ficou comprovado, né? Depois da perícia técnica, que o copiloto, ele desligou, ele cortou combustível que ia para os motores. Na hora da decolagem, é a hora mais estressada do avião. Quem fez isso? É a hora que o avião precisa de mais força e potência. Quem fez isso? O próprio piloto, não? O piloto cortou ali o combustível. Tem até as imagens ali mostrando os botões, né? Como é que usa esses botões? São 2 chavezinhas ali que você, baixando, você corta o combustível do motor. E o áudio que foi divulgado da caixa preta, né, mostra o piloto desesperado, gritando e falando por que você... Então foi um erro dele, né? Foi proposital, foi um crime, né? Ele causou esse crime, ele queria que o avião caísse. Então, não foi um erro. Um erro é quando você bate a mão sem querer, né? Mas você cortar o combustível de 2 motores na hora que o avião mais precisa de potência, isso não é erro, né, Toné? É um crime. E aí botou o avião no chão. O piloto, né, gritou muito na mensagem, na caixa preta, né? Ele grita muito, socorro, me dê. E aí ele grita pro copiloto também, né? Por que você fez isso? Você tá louco?
e aí não tinha mais jeito, o avião caiu. Olha aí, tira a tarja aí, Cássio, para o pessoal ver. São esses 2 botõezinhos que tem na aeronave aí, que cortam a força do motor, né? Então, foi terrível isso aí. Mais de 200 pessoas morreram, apenas um sobrevivente, né? Você lembra? Então pronto, foi isso aí, ó. Desligou essas 2 chaves aí e isso fez com que o Boeing, né? Super moderno, inclusive, o Max, caísse lá na Índia, em cima de um alojamento, inclusive, né? Alojamento de médicos, causando aí a morte de várias pessoas, né? É uma pena. Então vou ler a notícia aqui para você, né? De acordo com o relatório preliminar do acidente do voo 171, olha o nome do voo, ó, 171. 171. Da, Que aí nosso código aqui é roubo, né? A Air India, emitido pelo Gabinete de Investigação de Acidentes Aéreos da Índia, né? A AIB, 3 segundos após a decolagem, ambos os interruptores de corte de combustível dos motores passaram da posição RAM para cut-off, com apenas 1 segundo de diferença entre um e outro. Então, foi desligado os 2 motores de propósito, né? Olha aí, a tragédia que foi, né? É uma pena. Os interruptores de corte de combustível do motor, né, 1 e 2, passaram da posição RAM para a posição cut-off, que é desligar. Na gravação de voz do cockpit, ouve-se um dos pilotos a perguntar ao outro piloto: rapaz, o que é que você fez, né? Você cortou o motor, você cortou o combustível. O outro piloto responde: eu não fiz nada. E aí ele começa a gritar: Mayday, Mayday, e o avião Morreram cai. quantas pessoas? Neste 200, acidente, né? 200 e... Foram mortas, entre tripulação e passageiros, 240 pessoas. Fora o pessoal em terra, não? Não, em terra não houve morte não, porque os médicos correram, né? Estavam ali no alojamento, almoçando, e saíram correndo, não chegou a morrer. Terrível, gente, terrível. E tivemos outros acidentes, viu, gente? Tivemos outros acidentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, aliás, vou ler logo esse aqui, ó, que foi recente, viu? O Air Europa fez 2 aterrissagens de emergência em Assunção, no Paraguai, no mesmo dia. Um voo da Air Europa, né, com destino a Madrid, foi forçado a aterrissar 2 vezes no Aeroporto Internacional Silvio Patrocci, em Assunção, devido a problemas técnicos detectados em pleno voo. Em pleno voo. E você lembra, semana passada, eu noticiei aqui de um avião que pousou, da Lufthansa, né? Pousou em Guarulhos, em pane seca. Estava quase para cair sem combustível, né? Então, é muito perigoso. Inclusive, eu vou mostrar esse avião que pousou ontem, Assunção, né? Porque ele despejou muito combustível no ar para poder pousar sem risco de explosão. Tem a imagem dele aí jogando combustível no ar antes de pousar. Porque quando o avião faz o pouso de emergência, ele tem que despejar todo o combustível, né? Por causa do peso, né? Não é peso não, é para para explosão, não explodir na hora da aterrissagem. Pode ser uma aterrissagem forçada e abater a asa e explodir. Se tiver cheio demais, o tanque vai ser pior, né? Então são milhares de dólares aí, ó, jogados fora, né, por essa aeronave. Nós tivemos também o Conselho Nacional de Segurança de Transporte dos Estados Unidos, né, que divulgou anteontem o relatório sobre o final daquele grave acidente ocorrido em janeiro do ano passado com o Boeing 737 da MAX 9 em Alaska Aeronaves, no qual uma parte da fuselagem do avião se rompeu, né, causando a despressurização da aeronave e podia ter levado à queda também desse avião. E o perigo disso aí é se o avião estiver numa altitude, né, muito grande, o ar suga para fora, o ar, né, suga passageiros que estariam sentados aí, pode sugar todos para fora com cadeira e tudo, como já aconteceu inclusive aqui no Brasil. Um cidadão ia no avião da TAM de São Paulo para o Nordeste, se não me engano acho que ia para Minas, de São Paulo para Minas, e ele foi sugado, né, pela fuselagem, a cadeira dele com tudo, né, e acabou caindo numa cidade. Então é terrível, gente. Esse acidente aéreo é sempre terrível. E a gente está preocupado, né, porque esse ano já foram várias ocorrências. Desde janeiro até agora é helicóptero, é avião de pequeno porte, né? Todo dia a gente está noticiando aqui acidentes aéreos.
Então, não sei o que está acontecendo, eu acho que é algo sobrenatural, né? Uma força sobrenatural, porque nunca houve tantas ocorrências assim como aconteceu esse ano, né, Toné? Tá muito difícil. Eu acho que aqui no Brasil mesmo, e o que até agora, que tem realmente deixado muito mistério e está muito complexo e confuso, é aquele acidente que vitimou a cantora Marília Mendonça, que teve uma briga agora com a questão do seguro, que segundo se informou aí o pessoal aí da mídia, de que a mãe dela ficou com metade do valor do seguro e pagou o resto para o pessoal, para os familiares das vítimas que estavam com ela no avião. Só ela alegou que a família, no caso, a vítima mais importante era a filha dela, e ficou difícil. Só que a seguradora pagou, Barbosa. Então, e aí? Rapaz, o dinheiro... Quer conhecer uma pessoa? E assim, mas as familiares aceitaram que já receberam e agora estão discutindo. Não são eles que estão reclamando. O problema foi... Eles nem sabiam, alguns deles nem sabiam disso, né? Isso foi levado à tona depois de uma briga dessa senhora, que era a mãe da Marília Mendonça, com o genro dela, o ex-genro. Dona Ruth. Por conta da guarda do filho. Agora, gente, essa mulher... ela herdou muito dinheiro, porque a Marília Mendonça cobrava caro os seus shows. E fazia 3, 4 shows no fim de semana. Não, Aline, mas ela era compositora, tem a questão de direitos autorais, Barbosa. Isso que é mais importante, é muito dinheiro. Ela é muito dinheiro. Até hoje. Então, quando a Marília Direitos autorais não acaba, não. Quando a Marília Mendonça morreu nesse acidente trágico, ela deixou muitos milhões em banco, porque ela recebia em torno de 2 milhões, 3 milhões no fim de semana. Por fim de semana. Então era muito dinheiro, e esse dinheiro ficou com a mãe dela, né? Claro, não tinha, o herdeiro era o filho, né? Mas quem ficou como tutora, quem toma conta de tudo é a mãe dela, então ela que administra essa grana toda. Eu soube também que ela brigou na justiça para proibir uma moça que imitava a Marília Mendonça, né? Era uma cover. Ela proibiu essa moça de imitar a Marília Mendonça, quer dizer, é uma coisa que... eu nem entendo isso, porque eu acho que era até uma forma de homenagear a mulher, né? E tornar ela até mais viva na mente. Eu acho que ela queria cobrar alguma coisa, né? Então fica difícil, né? Tudo é pelo dinheiro, infelizmente, né? Fazer o quê, né? E aí, essa semana, isso veio à tona, semana passada, né? Essa questão aí do seguro. Mas... todos assinaram, todos sabiam do valor e concordaram. Agora, isso que agora está protestando, se assinaram e já receberam, que o valor já foi pago, a seguradora já pagou. E se houve algum erro, Toné, não foi nem da mãe da Marília que pediu mais, o erro é da seguradora. Da seguradora. Né? Porque ela tinha que pagar à empresa da cantora o montante, e a divisão teria que ser feita ou judicialmente ou em acordo entre as partes. Eu não estava lá, não sei. Pode ser que houve um acordo entre as partes, né? E na hora ali de receber, a pessoa não questiona, recebe, depois vai questionar. Acho que agora é tarde. E a gente lamenta mesmo a perda das pessoas, né? Nós perdemos tinha um baiano lá. As vidas, né? Era de Salvador. Foram 5 pessoas, né, que morreram? E os pilotos e todo mundo ali, né? Eu acho que era ela e mais 5. 6 pessoas na aeronave. Olha, hoje, Toné, dia 16 de julho, né? Estamos chegando próximo aí ao dia de aniversário de Itabuna. Tivemos o aniversário de Ilhéus mês passado, agora o aniversário dia 28 de junho foi Ilhéus, Itabuna é 28 de julho. Pois é. E mais um evento vai ser realizado ali no Banco Raso, né? Que vai ser o show. 115 anos, né? 115 anos, né? De emancipação política, né? Da cidade. Pablo do Arrocha está confirmado, né? É a grande atração, mas parece que vamos ter 2 dias de show. Eu não recebi a programação ainda, mas me parece que como o feriado é na segunda-feira, nós teremos show no domingo e na segunda, né? Mas a prefeitura, a FIC, quem está organizando, que eu não sei, talvez seja a FIC, né? Não mandou ainda essa programação para a gente. O palco já está lá, porque é a mesma estrutura do Itapedro, né? Eu acho que já fizeram uma licitação só. E aí o palco já está lá, o camarote já está lá, falta apenas agora a colocação de som, e decoração, né?
E eu espero que a Ciretran não interdite aquela avenida antes da hora. Deixa para interditar na hora do show, faltando, sei lá, 3 horas para o show. Porque às vezes o show vai acontecer 22 horas e eles interditam a pista lá um dia antes, né? Então deixa para interditar, gente, faltando causa um transtorno muito grande, que eu já falei aqui. Ali a via de alto fluxo de tráfego é muito grande. Ali é uma área comercial muito forte. Então tem um movimento muito grande. E além do que, tem a parte também do pessoal de residencial. O pessoal que mora ali no banco raso, que sofre horrores com o som, que são equipamentos poderosíssimos. Então, o volume, os decibéis vai lá para cima. E ter que suportar isso, não tem horário para terminar, termina 4, 5, 6 horas da manhã, como aconteceu com Itapedro, e a população é obrigada a ouvir, a passar por isso. Tenha paciência, né? Olha, quem está aqui na região, né, que eu soube hoje, é o José Disseu. Ele gosta muito de Ilhéus, viu? Tá hospedado. Ele é ócio de Newton Cruz. Mas o Newton Cruz já ameaçou sair do PT. Vai sair né? do PT, porque ele não tem vez no PT, né? Antes ele não tinha vez porque o PT estava na mão do prefeito ali e seus asseclas. Era o Mário Alexandre e seus asseclas. Aí deixava o Newton escanteado. Aí sai o Mário Alexandre e seus asseclas, aí entra a professora Adélia Pinheiro. Aí, claro, o Newton tá sempre na reserva, né? Então ele não quer mais saber de ficar na reserva, ele quer ser protagonista, e tá certo, né? Ele recebe na casa dele aí Zé Disseu, Lula, Rui Costa, Jacques Wagner, e não aparece para política, e ele queria ser, o sonho dele era ser prefeito de Ilhéus, né? Ou pelo menos ser candidato, né? Então acho que no mínimo ele deveria ser o presidente do partido em Ilhéus, né? Era o mínimo que podiam dar o Newton Cruz. Então todo mundo usufrui aí da amizade do Newton Cruz, mas na hora de prestigiá-lo, né, como político, escanteiam ele. Então o Zé Disseu hoje está aí na região, inclusive o João Matheus, né, Feitosa, que tem um blog, já participou aqui do programa como comentarista, foi lá para fazer uma entrevista com o José Disseu. Zé Disseu, Toné, que inclusive recentemente, lá em São Paulo, ele deu uma entrevista e falou dos erros que o Lula vem cometendo na presidência da República. Ele criticou o Lula e deixou claro que se o Lula não for candidato, o candidato à sucessão seria o Rui Costa, né? E ele o chefe da Casa Civil, né? E ele é contra hoje muita coisa que está acontecendo no PT e na gestão do presidente Lula. Gestão essa que teve mais uma pesquisa de avaliação ontem, né, pela Quest, e a Quest aponta que a sua desaprovação ainda continua muito alta, mas subiu ali 3 pontinhos depois dessa briga aí com o Congresso Nacional, né? Sobre aí os pobres, os ricos, quem é rico, quem é pobre, que os deputados são ricos, ganham muito, muitos memes aí na internet, e a Quest acreditou na pesquisa esses 3 pontos a essa guerra aí de classes que o PT está lançando, já antecipando, né, a campanha para o ano que vem. Enquanto isso, o seu opositor Jair Messias Bolsonaro, que agora passa por um desgaste que o PT lhe imputa, né, a essa atitude do Donald Trump de taxar o Brasil ao Bolsonaro, que a gente sabe que não é só o Bolsonaro. Eu acho que o Trump usou esse argumento para tentar livrar a pele do Bolsonaro, porque ele também passou por uma injustiça lá nos Estados Unidos, né? Mas o motivo mesmo é outro. Inclusive o Trump ontem já declarou que talvez aumente essa taxa do Brasil por conta de PIX. Parece que ele é contra o PIX, eu não sei. Eu vi a notícia, mas não entendi. O que é que o PIX pode estar prejudicando os americanos? E outra coisa também que ele está falando é sobre a pirataria no Brasil. Aí tudo bem, eu dou até a razão, porque os produtos americanos e chineses, né, são muito vendidos aqui, sem nota fiscal e tal. Então, realmente, isso preocupa a todos, não só os Estados Unidos, preocupa até o próprio Brasil, né? Porque se perde aqui muita receita de imposto nessa pirataria, a venda de produtos piratas, né? Inclusive a TV por assinatura é muito prejudicada com relação à pirataria, né? Mas a pirataria já está dentro da própria TV por assinatura, porque tem muitas empresas operadoras, né, que facilitam essa pirataria. Mas enfim, isso é questão para se discutir lá em Brasília. O certo
é que o presidente Lula não decolou tão bem na pesquisa de ontem como ele esperava, né? Se esperava aí que ele recuperasse. Que os dados fossem, os números fossem maiores. Exatamente. Veja bem, Barbosa, tem uma pesquisa. Recuperar, né? Teve uma pesquisa divulgada pela Atlas Intel, terça-feira, ontem, dia 15, mostra que o governo do presidente Inácio Lula da Silva é desaprovado por 50,3% dos brasileiros. Agora, a taxa negativa oscilou de 1,5 ponto percentual para baixo, dentro da margem de erro, desde a última pesquisa realizada no final de junho. No mesmo período, o percentual daqueles que dizem aprovar o governo variou 2,6 pontos percentuais para cima e foi de 47,3% para 49,9%. Ele ainda não está numa situação confortável, digamos. Ainda que essa pesquisa foi divulgada ontem, terça-feira. Exatamente. E ele continua sendo desaprovado, 50,3%. Não, essa aí tá... Mesmo com essa confusão toda que deu aí com as tarifaço de Trump, né, de 50%. Pois é, mas olha, Toné, o brasileiro, ele é muito subestimado, né? Por nós mesmos brasileiros. Então, nós costumávamos dizer, eu não digo mais isso, mas tem muita gente que ainda fala isso. O brasileiro não sabe votar, o brasileiro não entende nada de política, mulher não entende política, mas não é assim, não. O brasileiro, ele sabe votar sim. Mas às vezes ele vota errado, Barbosa. Mas aí é porque ele quer, né? O fulano de tal ali é candidato a alguma coisa e todo mundo sabe que ele roubou, mas ele foi eleito. O povo não foi enganado, não. É porque o brasileiro, ele gosta de levar vantagem em tudo, ele faz coisa errada. A maioria sabe que se tivesse lá no lugar daquele político, roubava também. Então, vota nele. E depois não leva a sério. O brasileiro não leva isso a sério, tem que levar. Porque faz parte do seu dia a dia, de sua vida, não leva a sério, tem que levar. Se você estiver na fila, Toné, numa fila do pão, e o cara poder burlar você e passar na sua frente, ele passa. Se puder me empurrar, empurra. Isso é o brasileiro. Mesmo eu tendo prioridade. Então, quando ele vota num ladrão, quando ele vota num corrupto, ele está dizendo assim, se eu tivesse lá, eu fazia o mesmo. Então, eu vou votar mesmo, acabou, não tem problema não. Então, é assim, o Brasil funciona dessa forma. Mas ele sabe de tudo, ele sabe o que é errado, ele sabe o que é certo, ele sabe quem está certo e quem está errado. E dá seu voto por uma cesta básica, um bujão de gás, pagamento de uma conta de luz, de água. Combustível do carro, né? A reforma do carro que está na oficina. O que o político 50 blocos de 50 blocos, 50 sacos de cimento, lá vai. E até engana também, porque às vezes ele pega 50 blocos de um candidato, 50 do outro, 500 de outro. E depois ainda revende. O voto dele só é um, né? Não dá para partir para todo mundo. Então esse é o brasileiro. Ele não é enganado de jeito nenhum. Ele é esperto, ele é inteligente. Ele quer levar vantagem em tudo, Ele né? quer levar vantagem em tudo. A lei do Gerson, né, Barbosa, chamada? Pois é. Quer levar vantagem em tudo. Então, o brasileiro sabe votar sim. Eu já dei exemplos aqui na Bahia. Nós temos exemplo aqui, que a Bahia é tão criticada, né? Os bolsonaristas lá do Sudeste, do Sul, criticam a Bahia porque votou em massa no PT, esculhamba a Bahia. Mas a Bahia, gente, o eleitor é consciente, o eleitor sabe votar. Por que é que ele vem votando no PT aqui na Bahia? Porque o PT está trabalhando. É que quem mora em São Paulo não sabe. Quem mora no Rio não sabe. Quem mora no Rio Grande do Sul nem sabe que existe a Bahia, não quer nem saber. Por eles até dividir o Brasil. Então, a Bahia foi bem administrada pelo Rui Costa. O Jacques Wagner nem tanto, mas o Rui Costa foi o melhor governador que a Bahia já teve. Agora, o Jerônimo vai ser reeleito? Não sei. Eu acho que não, porque onde ele está indo, ele está sendo vaiado. O PT precisa arrumar um substituto urgente, né? Porque o eleitor viu que esse governador, o Jerônimo, não concluiu nem as obras que o Rui Costa deixou. Rui Costa, vou só citar Ilhéus e Itabuna. Rui Costa deixou a duplicação da BA-001 Ilhéus até Olivença. O atual governador parou a obra, abandonou. O Rui Costa deixou a duplicação da Ilhéus e Itabuna acontecendo. As pontes até agora não foram concluídas, 4 pontes. Parece que só tem uma concluída e a outra está bem adiantada, mas faltam 2. Isso eu estou citando como exemplo só, sabe? Mas tem muito mais coisa. A Feira do Bairro São Caetano, que é uma obra tão pequena que deveria ser feita pela Prefeitura, foi para o governo do Estado.
ele não acabou até hoje. Uma reforma de uma feira de um bairro. Eu estou falando de uma feira de um bairro, que a gente chama feirinha, né? Aqui é a feirinha, porque é uma feira de um bairro. Quase 3 anos já. Isso não era obra nem para o governo do estado fazer. E se assumiu para fazer, era coisa para fazer em 6 meses estourando. Então, são coisas, gente, que vai denotando, assim, a capacidade administrativa daquele gestor. E o povo sabe disso. E aí é por isso que vaiou ele no 2 de julho, que vaiou ele em algumas cidades que ele foi, né? Então, o Rui Costa, que tinha um plano, inclusive, possivelmente ser candidato a presidente ou sair senador agora, já vai ter que mudar os planos, porque o PT não vai querer perder a eleição na Bahia. E a sorte, Toné, do PT é que o ACM Neto não vai ser candidato a governador. A ACM Neto, tudo indica, será vice... A direita tá sem nome ainda, né? Não, ele vai ser o vice da direita para presidente da República. Sim, mas para governador, a direita a gente está sem nome. Se for Bolsonaro, se for Ronaldo Caiado, seja quem for, o vice da direita, o candidato é a ACM Neto. Pode escrever isso aí. Então a direita pode lançar Bruno Reis para governador, e aí a gente não sabe como Bruno Reis aparecerá na pesquisa, né? Porque Bruno Reis não é tão conhecido na Bahia. É conhecido mais na capital. Fez um bom trabalho em Salvador, é um bom prefeito, como foi a ACM, mas nem tudo a população do interior vê. E a população do interior quer ter contato, quer ver ali de perto as propostas do candidato. Eu não sei se ele vai ter tempo de percorrer toda a Bahia, porque a Bahia é muito grande, são 415 municípios. Então é difícil, né? Para um candidato novo, saiu de última E não tem hora. muita água pela frente, não. É logo ali. Logo ali. É em outubro de 2026. Nós estamos em julho. Agosto, setembro. Faltam 15 meses. Pois é. Só. Então eu acho difícil o Bruno Reis ganhar a nível de estado para governador, ou ele ou qualquer outro. Mas, né, porque a gente não tem aqui nenhum candidato. O mais conhecido seria a ACM Neto, mas não sai candidato. Então o PT vai ter isso a seu favor. Mas mesmo assim, precisa ter um outro candidato. Ou Rui Costa, um outro candidato. Não pode ser o Jerônimo, senão corre o risco do eleitor, só como protesto, eleger ou Bruno Reis ou qualquer outro que apareça, né? Então, João Roma, sei lá. Não, o João Roma é candidato ao Senado, né? Inclusive quer fazer chapa com o partido de ACM Neto, com algum candidato que a ACM Neto indicar. Porque João Roma é PL, não? O Neto, ele está devendo ao prefeito de Feira de Santana, o Zé Ronaldo, né? Ele deve, porque ele tirou o Zé Ronaldo da prefeitura de Feira e fez o Zé Ronaldo perder 2 eleições ao governo da Bahia. Então, provavelmente, quem sabe, o ACM Neto apoia o Zé Ronaldo como Senado, né? Uma chapa para o Senado. Vamos ver, né? Com o andar da carruagem, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas tudo está se desenhando dessa forma, né? E está se desenhando também uma possível briga aí entre o PSD de Kassab, aqui na Bahia, Otto Alencar, né? Que faz parte da base aliada. Que é parte do PT hoje, né? Elegeram prefeituras em conjunto. Se houver o racha, aí nós teremos 2 candidatos ao Senado pelo PSD e teremos 2 candidatos ao Senado pelo PT. Vamos ver o que vai ocorrer. Até porque, né, Barbosa, assim, o Kassab, Gilberto Kassab, é secretário de Tarcísio e é presidente nacional do PSD, partido do Otto Alencar. Então, não vai ficar com o PT. E, em termo nacional, em termos de chapa majoritária para presidente, não vai casar. Ele poderá ficar, se o Tarcísio for candidato mesmo, do lado da direita, ele, claro que vai ficar um Tarcísio. Ele quer que o Tarcísio apoie ele para o governo de São Paulo. Inclusive, o Weintraub, que foi ministro da Educação, se não me engano, de Bolsonaro, não é isso? Ele que, naquela reunião que foi mostrada na televisão, ele xingou o Supremo Tribunal, você lembra? Ele disse na internet semana passada que já existe um acerto da direita e do Centrão com o Supremo Tribunal Federal que não vai levar Bolsonaro à cadeia, mas Bolsonaro não vai sair candidato. Se sair candidato... Ele está inelegível, ele não pode ser candidato. Mas ele acha que pode. Não, é carta fora do baralho. Ele não pode dizer que não é candidato, Barbosa. Veja bem, é uma questão de estratégia. Porque ainda é um nome forte. O nome que a direita tem é Bolsonaro. Não importa, não adianta. E se ele diz assim, eu não sou mais candidato a nada, acaba a direita. Vai ser quem?
Pois é, então o acerto que ele denunciou na internet é que Bolsonaro não irá para a cadeia, mas em contrapartida não vai sair candidato, vai passar a bola antes da eleição para Tarcísio, né? Tarcísio vai ser o candidato, Kassab ocuparia... Tarcísio é do republicano. Kassab ocuparia a vaga de Tarcísio numa possível candidatura ao governo de São Paulo. Né? E com isso deixa o PSD já, como o Toné falou aí, já não é mais PT. Não é mais aliado, não vai ser. Mais aliado. E União Brasil também não, né? Inclusive já está entregando os cargos e vai sair fora, então. O PT vai ficar ali com poucos partidos, né? Porque o Centrão vai apoiar a direita. Essa é a chapa que está se construindo aí no Brasil para enfrentar e derrotar o Lula nas próximas eleições. Barbosa, lembrando também... com isso, só para encerrar aqui, né? Com isso, o PT, que já não tem um quadro tão bom, tão forte como tinha antigamente, 2000, 96 até 2000, ele hoje precisa do quadro da Bahia para ajudar o Lula nessa possível reeleição. Então, o Jacques Wagner talvez tenha até que abdicar de ser senador para coordenar a campanha do Lula lá em Brasília e São Paulo. Vai ficar coordenando a campanha do Lula. E aí vai ter que arrumar alguém para botar na vaga dele do Senado, né? O Rui Costa, que, como eu disse, talvez tenha que sair candidato a governador para o partido não perder na Bahia, talvez não fique 100% dedicado à campanha aqui, porque também vai ter que ajudar o presidente Lula, porque senão o Lula fica sozinho. Tirando esses dois quadros que eu falei aqui da Bahia, o Jacques Wagner e o Rui Costa, e lá em São Paulo a gente tem o Mercadante, a Suplicy, o Lula fica praticamente sozinho, porque a Gleisi Hoffmann, Gleisi Hoffmann, ela é uma barata tonta, ela não sabe... Ela é a ministra de Relações Institucionais. Ela não tem a cabeça Ela centrada. cria mais problema do que resolve. Tem um outro lá do Rio de Janeiro que não deveria nem ter sido deputado, né? Porque estava com a ficha suja, o Lindbergh Faria, que é outro louco. O cara é louco, né? Completamente louco, alucinado. Então são pessoas que não têm a cabeça centrada para fazer política. O Zé Disseu, que era o grande mentor, né, do PT... Era o guru. Foi alijado do processo, né? Porque a Janja não quer que o Lula se alie de novo ao Zé Disseu publicamente, né? Talvez só nos bastidores. Então, vamos ver, né? A eleição está logo ali, mas nos bastidores ela já começou a ferver, porque tudo tem que se encaixar, né? Até fevereiro tudo tem que se encaixar, porque depois do carnaval é bloco na rua. Falando do PSD, eles fizeram uma grande sacanagem com o Ângelo Coronel. Por isso o PSD já está rachado na Bahia há muito tempo. O PSD de Otto Alencar. O problema fizeram com o Ângelo Coronel, foi feio. O problema do Ângelo Coronel, Toné, primeiro eu acho que ele tem que agradecer ao PT, porque ele só está lá pelo PT. Se não fosse o PT da Bahia, ele não ganharia o Senado, porque ele era um mero desconhecido aqui na Bahia. Né? Ele era conhecido na região dele, porque ele era o deputado estadual lá na Assembleia Legislativa. Porque eles querem fazer uma chapa puro sangue, Barbosa. Mas sempre foi assim, Toné. O PT mudou recentemente depois do escândalo do Mensalão. Mas esse que tem aí esse porqueira que tá aí, o vice, é do MDB, né? Esse Geraldo Júnior. O Geraldinho é uma indicação do Gedel Vieira Lima. E o Geraldinho, outro dia, era do lado de Bolsonaro. Depois foi trabalhar na Prefeitura de Salvador e agora é vice-governador, mas não se elege, já foi provado aí que ele tentou, não se elegeu a prefeito. Ali não goza de credibilidade. Então, o que acontece? Como eu falava aqui há pouco, né, Toné tirou um pouco aqui meu raciocínio, né? Mas o que acontece? Para as eleições, né, as próximas eleições, muita coisa ainda vai rolar debaixo dessa ponte, né? A gente está só no começo, vamos esperar. Nada como um dia atrás do outro. Hoje a gente faz um prognóstico, amanhã pode ser outro, porque as coisas vão se delineando ali, né, e cada um vai procurando o seu lugar, tá certo? Mas a gente vai falar mais sobre política aqui no programa, a gente vai comentar mais sobre isso, tá? E esperar, né, as coisas acontecerem para a gente ir registrando aqui para você, na medida que for acontecendo, né? É isso aí que tínhamos para falar de lá de Brasília, lembrando que o Alexandre de Moraes está fazendo ali, né? Tentou, já desde ontem ele não conseguiu juntar ali os advogados do Congresso com os representantes do governo para tornar o IOF válido, né?
e cobrar esse imposto aqui no Brasil. Por sinal, eu não entendi, vi muita gente na rua na última sexta-feira pedir para cobrar imposto. Eu achei estranho isso, porque é muita ignorância. Esse IOF não é imposto de rico não, gente. Transação financeira eu faço, você faz todo dia. Você paga cartão de crédito, é transação financeira, é IOF. Você transfere um dinheiro para outra conta, é transação financeira. Isso é Faz IOF. um Pix, é operação financeira. Você vai fazer um Pix, é operação financeira. Então, o IOF quer dizer isso, Imposto sobre Operação Financeira. Aí fica um bando de idiota dizendo que isso é taxar rico. Não, isso não é taxar rico não, gente. Esquece. Rico é de bilhões para cima, tá? E eles não estão nem aí com o Brasil. A maioria desse dinheiro não fica nem no Brasil, gente. Isso é politicagem barata. Ah, vamos taxar rico, taxar rico. Eles mesmos são ricos. Eles são ricos. Às custas do nosso dinheiro, né? Os deputados são ricos, o presidente está rico agora. Talvez quando sair, fique pobre de novo, mas agora está rico. A mulher dele todo dia está nas grandes grifes aí, comprando vestidos caros, joias, né? E viajando de graça no avião da FAB, né? Pois é. Então, não vamos cair nessa balela de taxar rico. Agora não, você falou aí esse negócio dessa audiência. Teve uma audiência de conciliação que foi. Eles devolveram para o STF, depois tomaram a porrada lá do IOF, que ele vetou e foi porque chegou no Congresso, negou e pronto. Aí ele levou para o STF. Aí o que fez o Alexandre de Moraes? Fez uma audiência de conciliação. Não foi ninguém. Só enviaram representantes. O presidente da Câmara, Hugo Motto, não foi. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não foi. O Fernando Haddad também não foi, que era para a parte do Executivo, não foi. Então foi só representante. Resultado, não deu em nada a audiência de conciliação. E aí? Aí, quem vai resolver esse problema do IOF agora é o próprio Alexandre de Moraes. Agora imagine, uma coisa que é entre o Congresso e o Executivo mandou para lá, para o Congresso. O Congresso votou contra. Acabou, não tem mais. Foi o Senado e a Câmara votaram contra. E foi de lambada, foi muito, o percentual, o quociente foi muito alto. Votaram contra, desfavorável a essa cobrança do IOF, desse aumento da alíquota, não é? Então, agora, vai uma audiência de conciliação e joga para o Executivo, o governo levou para o STF decidir, para Alexandre de Moraes. Não é assunto da alçada da... Isso é inconstitucional, não é assunto. Já foi decidido cá no Legislativo, não tem nada aqui para o STF. Chegou no STF, não foi ninguém, mandaram os representantes, vai novamente. Agora quem vai decidir realmente é Alexandre de Moraes, o xerifão, acabou. É o primeiro-ministro do Brasil, né? É, quem manda. Aliás, ele vinha mandando desde a gestão de Bolsonaro. Você lembra que ele não deixou o Bolsonaro nomear o chefe da Polícia Federal, o delegado-geral, né? Ele proibiu várias coisas ali junto com o Barroso. Então, é o Supremo Tribunal que está... Acho que na próxima eleição o eleitor... É que não, agora não tem cédula, né? Que você pode escrever. Senão o eleitor deveria escrever o nome do Alexandre. Do Alexandre de Moraes. Olha, gente, mudando de assunto, Toné. Virando a chave aí? Virando a chave, né? Já que a gente falou aí dessa cobrança de imposto. Outro negócio que está virando piada, né? É a questão do INSS. Nós tivemos... Não estão falando mais não, é dos velhinhos? Isso. Ninguém nem está falando mais. O povo está falando. Não, eles agora deram um prazo até o dia 27, 24. Quer dizer, quem não fizer mesmo, que não for lá para reclamar, acabou. Não tem mais direito de fazer mais nada. Vai que tal? Ter que ajuizar. Aí tem até um vídeo aí na internet rolando de uma mulher falando sobre isso. É um meme que está aí na internet, tá ganhando as redes sociais. Vamos mostrar aí, Cássio, esse vídeo? Dá para mostrar aí, Cássio? Não, não é foto, é um vídeo, Cássio. Bom, se o Cássio achar lá, né, na produção, a gente passa aí para você ver, tá? Olha, vou falar agora de cultura, já que... Aliás, não, antes vou pular aqui, né, vou ter que modificar aqui o meu roteiro rapidamente, até o Cássio encontrar aí o vídeo. Nós tivemos também ontem uma decisão do Dias Toffoli, mais uma dele, do Supremo Tribunal Federal, anulando todas as acusações e todas as provas contra o Youssef. Quem é Youssef? Albert Youssef. Doleiro. Era um doleiro
que aliciou e ajudou aquele escândalo da Petrobras, né, de corrupção. Foi o nome mais citado naqueles anos pela mídia. Mídia essa que hoje parece que esqueceu, a mídia lá de São Paulo e do Rio. Deu uma amnésia geral na turma lá, ninguém lembra o que aconteceu na Lava Jato, né? E aí esse cara, que foi um dos caras considerados mais perigosos do esquema da Lava Jato, que o Deltan Dallagnol, que era promotor da época, apontou Lula como chefe da quadrilha, né? O presidente hoje Lula foi apontado no quadro lá do Dallagnol. Lula era o mentor de tudo, era o chefe da quadrilha, né, organizada. Pronto, acabou. Era o último condenado da Lava Jato. Então agora já não temos mais Lava Jato, não temos mais ninguém condenado. Essas pessoas que devolveram bilhões, não é milhões com M não, viu gente? É bilhões com B, B de bola, bilhões. Eles devolveram o que tinham roubado, ou parte do que tinha roubado, né? Porque muito dinheiro ali já tinha sido gasto, outros dinheiro foram para o exterior. Eles devolveram o que podia e queria, mas foram bilhões devolvidos. Essas pessoas agora querem o dinheiro de volta. Eles querem o dinheiro de volta. Imagine, que país é esse, viu, que nós estamos. Tem que mudar o Brasil. O Brasil, gente, tem que ser passado a limpo. Não dá para a gente esquecer tudo que aconteceu, né? Não dá. Não dá só para esquecer. Também não estou aqui falando Quando a gente que... pensa que está indo para frente e está dando para trás, né? Também não estou aqui falando que Bolsonaro foi o melhor presidente. Não, não. Bolsonaro foi péssimo presidente. Errou em tudo. Mas esse está muito turbulento. Mas esse governo atual, o problema, eu já disse aqui, o problema do Lula, ele se perdeu nesse governo porque ele focou, mirou no Bolsonaro. Ele não esqueceu o Bolsonaro. O Lula se apaixonou pelo Bolsonaro. Então o Lula esqueceu o Brasil, esqueceu o governo e ficou só cuidando do Bolsonaro. Esse foi o grande erro do Lula. Se ele tivesse esquecido o Bolsonaro, o Brasil hoje estava caminhando normalmente. Mas, infelizmente, ele mirou no Bolsonaro. E o que ele fez como chefe de Estado desagradou o americano. Eu não sou nem contra o que o Lula falou. Talvez, se eu fosse presidente, eu defendesse também uma moeda própria, uma moeda única para os países do BRICS. Eu faria isso, porque eu não gostaria que o dólar continuasse ditando a regra do jogo. Faz parte. Até aí tudo bem. O erro do Lula qual é? É ir para a reunião que só tem ditadores, é apoiar a Rússia contra a Ucrânia, né, naquela guerra, é apoiar o Irã contra Israel, é apoiar o Hamas, grupo terrorista, contra Israel. Então são esses erros que Lula cometeu. A questão da moeda eu sou a favor, eu acho que o Lula está certo, eu faria o mesmo. Eu defendo também uma nova moeda para os países do BRICS. Por que tem que ser o dólar? Né? Eu acho que o americano não é o dono do mundo. Sempre achei isso, né? Não é agora. Então, eu defendo também uma moeda para combater o dólar. Porque hoje a gente é refém do dólar. Quando o dólar sobe, sobe gasolina, sobe pão, sobe tudo. Então, a gente não pode ficar refém de uma moeda americana, né? Agora, o nosso presidente errou em outras coisas, tá? Essa questão do Bolsonaro, ele está errado, porque a gente sabe que foi ele que pediu a prisão do Bolsonaro. Quando ele botou o Gonê lá na PGR, essa foi a maior exigência dele. Quando ele conversou com Alexandre de Moraes, o Gonê, o presidente do Supremo, naquela reunião do G20, que ele saiu correndo e fez essa reunião no Palácio à noite, ele cobrou a conclusão desse inquérito urgente, que era para prender Bolsonaro esse ano, todo mundo sabe disso. Então esse acho que foi um erro grave do Lula, ficar focado no Bolsonaro, esqueceu do Brasil. Esqueceu do Brasil. Mas, no mais, eu também condeno a atitude do presidente americano, né, de taxar o Brasil nesse propósito de combater a moeda. Aí eu sou contra. Eu acho que a gente realmente tem que brigar por uma nova moeda para a gente não ficar refém do dólar. Assim como tem o euro. Não tem o euro? Por que o dólar não é contra o euro? E o euro está mais valorizado que o dólar, em muitos países.
Então, acho que a gente tem direito também de ter uma moeda. Eu não sou contra isso aí, não. E ontem já teve essa fala do Trump aí, né, querendo estender não só a Bolsonaro, essa decisão dele, mas há algumas coisas que ocorrem aqui no Brasil, como a pirataria. E talvez ele aumente a taxa ainda mais. É um direito dele também, porque Lula, quando entrou, taxou a China. Eu mesmo eu gosto de comprar coisa na China e não compro mais porque é 100% de imposto. O produto custa $100, você vai pagar 200. Porque é imposto, é taxa, isso, é aquilo. Então, se o Lula tem direito de taxar os produtos da China, o americano tem direito de taxar os produtos do Brasil. E eu vou adorar, sabe por quê? Porque vai sobrar e vai ficar mais barata a carne, o café. Então vai ser bom para o brasileiro, né? Eu não sou contra, não. Eu acho que ele deveria taxar mais. Taxa mais aí, bota 100% nos produtos do Brasil para ir para os Estados Unidos. Aí você vai ver como vai sobrar carne no Brasil. Carne vai ficar muito barata. E quem leva vantagem nesse negócio da carne, Toné, chama-se JBS. O grupo que estava envolvido lá na Lava Jato e que pegou dinheiro do BNDES para vender carne para os Estados Unidos. Ficando rico e mais rico o dono da JBS, que era um vaqueiro. Pelo que eu soube lá, começou com açougue lá no centro-oeste do Brasil. Hoje ele domina o mercado da carne no Brasil. Quem dita a regra do preço é ele, é a JBS. Então, eu quero mais é que suba o imposto mesmo, bote essa taxa para 100%, porque aí a carne no Brasil vai baixar, o café do Brasil vai baixar. A laranja. Laranja eu não faço questão não, mas o brasileiro está tomando menos café, né? Está trabalhando mais triste porque toma menos café e comendo menos carne, né? Então, com isso, com essas medidas do Trump, esses produtos vão ficar mais baixos no Brasil. E eu estou torcendo para aumentar essa taxa para 100%. 100% ele taxou a Rússia. Os produtos lá na Rússia ele taxou em 100%. Mas ele está prometendo aumentar o do Brasil também, porque depois que ele taxou o Brasil em 50%, o Alexandre de Moraes tacou outra multa na empresa dele lá nos Estados Unidos. A Humble Media. Então, ele está por aqui com o Alexandre de Moraes e ele vai subir essa taxa para 100%. Escreva aí o que eu estou te falando. Até porque o americano, ele é muito pedante, orgulhoso, né? E ele não admite ser colocado pela parede. Não bota um americano contra a parede que ele vai para cima de você. E é tudo que o Alexandre de Moraes está querendo, que ele venha para cima do Brasil, porque está botando ele na parede. Enquanto isso, está rolando também um processo contra o Alexandre de Moraes, promovido lá nos Estados Unidos pela empresa do Trump. Isso vai dar muito problema para o Alexandre de Moraes. Mas aí é papo para outra conversa aqui, Toné. Eu acho que esse Alexandre de Moraes só é valente aqui. Mas o Barbosa, eu vejo assim, para o Brasil, para Lula e Alexandre, está ótimo. Eles estão sendo protagonistas, brigando, encarando o quê? A fera dos Estados Unidos, o maior do planeta, o xerife do planeta. Então, para eles, são os atores. Aí, ó, é a briga do Davi contra Golias. Mas aí, nós somos Davi, nós vamos vencer. Quer dizer, Moraes e Lula brigando com Trump é negócio para eles, né? Porque estão aparecendo, né? Só botar uma melancia no pescoço também e sair por aí, estão aparecendo na mídia internacional. Olha lá, ó, o Brasil está encarando o Trump. O Lula é quente, é valente. Bora ver. Agora, às custas de quê, né? Que vai sobrar pra gente lá na frente. É isso aí. Olha, gente, hoje na segunda edição do TV News, que começa às 17 horas, o nosso querido Joab Paiva, né, vai entrevistar o presidente da Associação Comercial, Erivaldo Benevides, presidente da Associação Comercial de Itabuna, né? Hoje às 17 horas, ao vivo, aqui no TV News, segunda edição, tá bom? Um abraço aí pro Joab Paiva, o JP. É isso aí. Olha, Toné, Salvador vai receber uma mostra de cinema, né? E vai proporcionar aos soteropolitanos o maior cinema do mundo a céu aberto. O evento vai ocorrer do dia 30 de setembro a 12 de outubro. Você que está nos assistindo, que gosta de cinema, vai ser uma boa você dar tempo de se programar e ir lá em Salvador, hein? Vai ser no Centro de Convenções de Salvador, na orla ali da Boca do Rio. Ingressos estão na Simpla, você pode comprar pela Simpla. Neste evento, nós vamos ter aí cinema do mundo inteiro, hein?
A estrutura do prédio terá 4 andares e as dimensões de uma quadra de tênis. O maior cinema a céu aberto do mundo que chega a Salvador, oferecendo uma experiência diferenciada com sucesso de bilheteria por onde passa, viu? Então tá aí uma boa dica para você que gosta de cultura, gosta de cinema, curtir bons filmes. Inclusive vai ter mostra de cinema francês, cinema italiano, né? Vai ser uma boa. É em Salvador, na Boca do Rio, ali no antigo Aeroclube, agora centro de convenções, né? Vai lá, vamos prestigiar aí, né? Talvez até eu vá, viu? Vou curtir esse cinema lá em Salvador. Tem mais um PQP aí, Toné? Quero falar sobre uma questão, Barbosa, dos venezuelanos. 4 anos depois, a prefeitura resolveu transferir eles da Mangabinha, que eles estavam num colégio lá, é o Colégio Antônio Carlos Magalhães, condições precárias. Há 4 anos que estão lá, metade já resolveu, eles mesmos que decidiram ir para a Conquista, e agora a Prefeitura, através da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, SEMPES, resolveu transferi-los para um novo endereço. Eles vão agora para uma casa-abrigo, segundo falou a SEMPES, no bairro de Fátima. Agora, eu acho o seguinte, esses venezuelanos estão aqui mendigando e vivendo em condições precárias. Muito embora a prefeitura diga, né? Claro, faz da parte dela. Foi questão de documentação, eles são migrantes, né? Documentação, questão de saúde, de assistência médica, eles estavam tendo e tal. Mas trouxeram muitos problemas para a cidade, para a comunidade, principalmente lá na Mangabinha. Foi muita confusão, muita briga. E eles relatam até pequenos furtos, não sei o que houve. Teve até facada, foram parar em delegacia, eles mesmo brigando entre eles lá. E as condições mesmo sanitárias muito ruins dessa casa, desse colégio que estava lá fechado, que a prefeitura colocou eles lá provisoriamente que durou 4 anos. Agora estão transferindo o problema, eu digo transferindo o problema para outro local. Muda a geografia, mas eu acho que o problema continua. Parece que ainda tem 25 pessoas, entre crianças, famílias, 25 pessoas ainda estão realmente vivendo aqui em Itabuna sob essas condições. Eu não sei, melhorou em quê? Porque, veja bem, eu sempre passo na Avenida Manuel Chaves e eles ficam muitos ali com os cartazezinhos escrevendo. Eles não entendem muito a nossa língua, então escrevem o português horrível, escreve lá pedindo dinheiro. Eu preciso comprar leite para minha família, para meus filhos, meus netos, com lá. Geralmente eles colocam as mulheres com os filhos no colo, ou então idosas, pessoas já mais de idade, pedindo dinheiro aos motoristas quando param nos semáforos. Então eu não sei qual é a ajuda que a SEMPES, Secretaria de Promoção Social, está dando a esses migrantes. Porque eles continuam pedindo dinheiro. Se não estão dando alimentação, se não estão dando remédios, qual é esse tipo de assistência que está sendo prestada a essas pessoas? Porque eles continuam abandonados. Eles continuam pedindo dinheiro, pedindo comida, pedindo leite, pedindo isso e aquilo lá nesses semáforos. Eu não sei como vão resolver isso. Mudar de lugar, tirar da Mangabinha e levar para o bairro de Fátima, levar o problema para outro lugar. O problema vai continuar. Barbosa. Ok, Toné. Bom, gente, estamos chegando ao final do programa, né? À tarde, 17 horas, né? Ao vivo. Joab Paiva hoje entrevista o presidente da ACI, né? Benevides, tá bom? Nós voltaremos amanhã, quinta-feira, aqui ao vivo com você a partir das 10 da manhã. Tá certo, né? Boa tarde a vocês. Até a próxima. TVI 20 anos. Ok. Vai vir agora aí o quadro ao vivo. Não sei se ele vem hoje, né? Denilton? Vai ter hoje, cara? O Alerta Cidade? Hoje, infelizmente, a mãe dele faleceu, né? É o nosso sentimento, né? Nossos sentimentos aí, a família lutada aí do Denilton Santos, tá bom? Então, até amanhã. Um forte abraço a todos. Uma boa tarde.